Vamos lá, pessoal. Hoje eu gravo a aula 18. O assunto é o lançamento oblíquo. Nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre vetores, né? Fizemos um estudo aí sobre os vetores, as grandezas vetoriais. Na última aula falei para vocês sobre a composição de movimentos, né? Tem algumas situações que envolvem aí composição de movimentos. E nessa aula e na próxima nós vamos discutir dois casos específicos aí de composição de movimento que aparecem muito, né, dentro desse estudo de cinemática. Então é importante a gente conversar em aulas separadas aí, né? Hoje eu falo então sobre o lançamento oblíquo, na próxima aula sobre o lançamento horizontal. Tá? O que é esse lançamento oblíquo? Né? O que significa dizer que eu estou lançando alguma coisa obliquamente? Né? Então assim, ó, deixa eu pegar aqui, sumindo a minha setinha. Bom, imagine que eu tenho um objeto aqui, tá? Esse objeto, tá? Ele está numa superfície aqui. Nós aprendemos, então, né, começamos o estudo da cinemática e dos movimentos, né, dos objetos, pensando na horizontal. Então, a gente primeiro pensava em objetos que estavam se deslocando assim, ó, horizontalmente. Né? Nas últimas aulas, a gente já vinha conversando sobre movimentos horizontais, verticais. Desse jeito, né? O lançamento vertical, a queda livre dos corpos. Então, objetos se movimentando na vertical. O que significa, então, o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é quando eu jogo esse objeto nem na horizontal, nem na vertical, quando eu jogo ele no meio do caminho aqui entre os dois. Né? Então, quando ele for lançado, por exemplo, desse jeito, então ele vai estar sendo lançado obliquamente. Tá? Então, essa aqui é a situação dessa aula, pessoal. Pegar um objeto aqui e lançar esse objeto desse jeito, obliquamente. Tá? Com um ângulo, né, formado, pode ser medido aqui com a horizontal, por exemplo, né? Um ângulo formado aí, vou chamar de reta, qualquer coisa assim, tá bom? Então, se você lançou um objeto, ó, né, e ele não foi lançado nem na vertical, nem na horizontal, ele foi lançado obliquamente, ó. Como é que a gente resolve problemas desse tipo, né? O que vai ser perguntado nesses exercícios? Então, a questão é a seguinte, ó, quando ele é lançado desse jeito, ele acaba fazendo dois movimentos ao mesmo tempo. A gente vai ter uma composição de movimentos aí, né? Então ele vai fazer um movimento de subida aqui e depois ele vai descer, né? Vai chegar aqui no final. E a gente vai ter então a cada momento, ó, a todo momento, né? Quando ele estiver aqui, quando ele estiver mais para cima, vai chegar aqui no ponto mais alto, né? Depois vai começar a descer aqui, ó. E a todo momento ele vai estar indo para frente, né? E se movimentando na vertical. Na primeira parte do movimento ele vai estar subindo, né? Mas ele começa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar um pouquinho por enquanto essa parte. Também vamos tirar isso aqui. Uma coisa interessante desse movimento, né? É que ele vai estar na subida, ele começa com uma velocidade grande e depois ele vai diminuindo essa velocidade. O vetorzinho, a velocidade dele vai ficando menor, menor, até o momento em que ele chega no ponto mais alto e a velocidade dele zerou aqui, ó. E aí ele começa a descer, e começa a aumentar a sua velocidade para baixo, ó, cada vez mais, até quando ele chega aqui e está com aquela velocidade, exatamente aquela que ele tinha quando saiu daqui do começo, tá vendo? Essa velocidade aqui é igual a essa aqui no final. Isso para a vertical, para o movimento vertical. Ó. Então a vertical começa com uma velocidade grande para cima, vai diminuindo, diminuindo, zera no ponto mais alto, vira para baixo, o vetorzinho começa a aumentar, aumentar, aumentar. Né? Só que na horizontal, pessoal, essa velocidade aqui da horizontal, ela permanece a mesma o tempo todo. Essa daqui, tá vendo? Ó, ela permanece o tempo, inclusive nesse ponto, em todos os pontos. Ela continua a mesma. O movimento na horizontal é uniforme. Vamos chamar essa velocidade horizontal de Vx. Bom, velocidade
x é a velocidade horizontal. E vamos chamar de Vy, essa velocidade vertical dele. Veja, o Vx permanece o mesmo o tempo todo. Enquanto que o Vy vai variando, vai mudando. Ó. Começa diminuindo, zera no ponto mais alto, vira para o outro lado e aumenta. Né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem, na verdade, uma composição de dois movimentos já bem conhecidos aí, de aulas anteriores. Né? Tem esse movimento do Vx aqui, ó, que é o movimento uniforme, o primeiro movimento que nós estudamos. Né? E na vertical, o movimento variado. O movimento variado aqui. Movimento com aceleração, né? Tudo bem? Então, a gente tem essas duas coisas. A gente tem o movimento na vertical. Tá vendo? Na vertical o movimento é variado. Um movimento uniformemente variado. E na horizontal, a gente tem um movimento uniforme. Né? Consequência disso, se eu tiver trabalhando, né, alguma situação que envolva o movimento vertical, uma coisa importante sobre isso, hein? Nós estamos vendo dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, então vale aquilo que nós vimos nas aulas anteriores, né, a independência dos movimentos. Nós vimos nas últimas aulas uma lei que o Galileu enunciou lá na época dele, né, fez experimentos e demonstrou lá que se está acontecendo dois movimentos ao mesmo tempo, um não atrapalha o outro, um não interfere no outro. Então, nos nossos exercícios aqui de lançamento oblíquo, eu não preciso me preocupar com um movimento, né, atrapalhando o outro. Então, se eu precisar de alguma coisa que eu possa encontrar só pensando no movimento da bolinha para frente, que é o movimento horizontal dela, então eu só penso com esse caso aqui do movimento uniforme. Se eu precisar de alguma informação, né, se ele estiver perguntando alguma coisa relativa ao movimento vertical da bolinha, então eu só penso no movimento vertical. Por exemplo, qual é a altura máxima que essa bolinha vai chegar? Quando eu quiser saber a altura máxima que ela vai chegar, vejam, só preciso saber do quanto que ela subiu. Eu não preciso saber o quanto ela foi para frente. Né? Então, se eu só quero saber o quanto que ela subiu, eu só penso no movimento vertical. E só uso equações de movimento variado. Se ele perguntar, por exemplo, qual foi o alcance dessa bolinha? O que é alcance? Alcance é essa distância horizontal aqui, ó, desde o começo até o final, tá vendo? Se eu quiser saber essa distância aqui, ó, que a bolinha vai cair, isso aqui só interessa para mim o movimento horizontal. Não interessa o quanto que ela subiu, só interessa o quanto que ela veio para frente. Então o meu estudo é de movimento uniforme. Eu só vou estudar a horizontal, tá vendo? E, lógico, né, que as equações são diferentes. Então, no movimento horizontal da bolinha, como movimento uniforme, eu vou pensar com aquela formulinha do sorvete, ó, S é S0 mais VT. Pode ser escrito também assim, ó, distância é VT. Né? Ou usar também, ou posso usar a formulinha da velocidade média. Distância pelo tempo, que é a mesma formulinha. Vejam que é a mesma coisa, né? Se eu passar esse tempo aqui para lá, a distância é V vezes T. É o que eu escrevi aqui, distância V vezes T, né? A mesma coisa. Então, posso usar a equação assim, é sorvete, né? Posso usar desse jeito, se eu quiser distância, posso usar assim. A mesma continha aqui. Isso se o movimento for uniforme. Então, perguntou alguma coisa que tem a ver com a horizontal, eu calculo por aqui. Agora, perguntou alguma coisa que tem a ver com a vertical, por exemplo, a altura da bolinha, né? Aí eu calculo por aqui, o movimento é variável. O que a gente aprendeu de movimento variável? E para descobrir velocidade, a gente faz o VOAT, V0 mais AT. E para descobrir distância ou posição, né, a gente usa a fórmula das posições. Eu vou escrever com ΔS assim, V0T sobre 2t quadrado, né? Ou S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado, escrevendo ela na forma completa, né? Inteira. Bem, pode usar também Torricelli, mas aqui acho que nem vai ter necessidade. Se quiser usar Torricelli também, V quadrado é V0 quadrado mais 2A delta S, né? Bom, como é que nós vamos resolver exercícios, então, de lançamento horizontal? Então, nessa aula eu separei um exemplo para vocês, né? Isso daqui.
da utilização, então, dessas equações. Vamos lá, vamos para o nosso exemplo. Está aqui. Se eu pego ele aqui para cima. E vamos lá. Então vejam, pessoal, o nosso exemplo. Ele fala aqui, ó, que o projétil é lançado do solo para cima, segundo um ângulo de 30 graus. É a mesma situação aqui, né? Vamos usar isso daqui, inclusive, aqui para ficar mais fácil de entender. Olha lá, ó. Então esse projétil foi jogado aqui do solo verticalmente não, desculpa. Foi jogado para cima, né? No ângulo de 30 graus. Vamos arrumar aqui. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, então, é de 30 graus. Tudo bem? Com uma velocidade de 80 metros por segundo. Então, quando ele começa o exercício, ó, vamos fazer o desenho aqui para tentar entender o começo. Ó. No começo eu só tenho isso, a bolinha está aqui e ela foi jogada aqui desse jeito. Ó. Ela foi jogada num ângulo de 30 graus, né, em relação à horizontal, com uma velocidade de 80 metros por segundo. Ó. 80 metros por segundo. Só que aí eu já penso assim, ó, não dá para estudar tudo junto. Aqui, o seu lançamento é oblíquo, está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. A bolinha vai para frente e para cima ao mesmo tempo. Então, eu preciso separar essas duas coisas para estudar. Né? Então, a primeira coisa a ser feita é pegar esse vetor velocidade e quebrar ele em dois pedaços. Nós fizemos uma aula sobre isso, sobre a decomposição de vetores. Quem tem alguma dúvida ainda desse assunto, né? Decomposição de vetores, assista essa aula de novo, tá? Então, o que nós aprendemos aí? Que um vetor V, no caso esse 80 aqui, pode ser quebrado em dois vetores, um horizontal e um vertical, que a gente chama de Vx de Vy. Né? E como é que a gente faz essa quebra? Então vamos fazer aqui, essa é a primeira coisa importante desse exercício, tá? Descobrir quem é o Vx, quem é o Vy, tá bom? Porque o Vx é a velocidade horizontal da bolinha, essa velocidade aqui do movimento horizontal é uma velocidade que não vai mudar, o movimento é uniforme na horizontal. Velocidade bem importante de conhecer aqui, ó. E o Vy é a velocidade inicial vertical, porque na vertical ela vai mudando, né, com o passar do tempo. Mas a inicial aqui é esse Vy que nós vamos descobrir aqui. Vamos lá? Como é que eu acho, então? Lembrando lá como é que é a regrinha do com e do sem? Olha aqui, ó. O Vx, ele é o vetor V, que é 80. Olha aqui, ó. 80 para chegar no Vx vai passar por cima do 30. Então é com o 30, né? Então é 80 cosseno de 30, com o 30. Né? Já o Vy é o 80 sem o 30. Bem? Olha aqui, ó, o Vy é 100 ou 30. Aí a gente substitui os valores, nesse exercício ele fala para a gente trocar a raiz de 3 por 1,7, né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, acho que vocês pegaram em outros exercícios, né? Naquela parte de decomposição, a tabelinha. Então, olha, cosseno de 30 seria a raiz de 3 sobre 2, mas a raiz de 3 ele está mandando usar 1,7. A gente fizer a continha aí, 80 vezes 1,7 dividido por 2 e tal, isso daí vai dar, gente, 68. Bom, isso aqui é aproximado, esse 1,7, não é aproximadamente 68. 68 metros por segundo. Enquanto que na vertical, eu vou ter 80 vezes o seno de 30, que é meio. Isso aqui é 80 vezes 1, 80 por 2 é 40. Tudo bem? Então, a primeira parte do nosso exercício, então, se o lançamento é oblíquo, a primeira coisa de fazer é isso, ó, pensar nessa velocidade que ele deu como sendo dois pedaços, Vx e Vy. O pedaço Vx, ó, eu acho fazendo vezes o cosseno do ângulo, né? Ó, o pedaço Vy é sem o ângulo, então eu acho fazendo vezes o seno do ângulo. Achei as duas velocidades, agora eu começo o meu exercício, tá? Se a pergunta tiver a ver com horizontal, vou pensar com esse 68, que é a velocidade horizontal dele. Se a pergunta tiver a ver com vertical, então eu penso com esse 40, que é a velocidade vertical. Bom, vamos lá? Primeira pergunta do exercício aí.
Deixa eu puxar mais para cá, que acho que talvez vocês não estejam enxergando tudo, né? Vou puxar aqui. A primeira pergunta, então, ele fala assim, ó, o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Né? Quanto tempo ele leva para atingir a altura máxima? Veja, que eu quero medir quanto tempo a bolinha vai levar para sair daqui e chegar aqui em cima. Né? O que eu sei da altura máxima? Primeira coisa é essa daí, pessoal, letra A. Ó. Eu sei que na altura máxima, acho que vocês já viram isso lá no lançamento vertical, né? Nós estudamos lá no lançamento vertical e queda livre. Na altura máxima, a velocidade do corpo é zero, né? Por isso que ele está na altura máxima, porque se a velocidade vertical, tá? E a velocidade y, né? A velocidade vertical dele é zero. Quando ele chegar lá em cima, olha aqui, ó, vejam que é verdade nesse desenho, né? Ela estava grande, vai diminuindo, diminuindo, e aqui ela zera. Vendo? Só a vertical, na horizontal ele ainda tem velocidade, por isso que ele continua indo para frente, ó. Tá vendo? Mas na vertical ele zera a velocidade nesse ponto mais alto, depois vira para baixo, ó. Né? Então eu sei essa informação, que a velocidade na vertical, quando chega lá em cima, é zero. Então eu tenho uma informação da vertical. Ah, então eu vou usar nessa letra A, eu vou pensar na bolinha só se movimentando na vertical. E aí vale o que para mim? Essas equações aqui. Eu posso usar essas duas aqui. Ó. E como eu quero saber o tempo e sei a velocidade, olha aqui, ó, essa equação aqui dá mais certo. Né? Eu sei essa velocidade aqui e quero saber o tempo. Então vamos aplicar o voat aí na primeira parte. Vamos lá? Olha aqui, ó. Se V é T0 mais AT, e a velocidade que ele... Então, estou pensando na vertical. A velocidade que ele vai chegar é zero na vertical. No começo, ele tinha quanto? Então, ó, na vertical, ele tinha quanto no começo aqui? Ó? Ele tinha 40, tá vendo? Velocidade vertical dele inicial. 40. A aceleração, ele fala... Mas, opa, aqui não. A aceleração, ele fala no começo, aqui, ó, que a gravidade é 10. Tá? Aqui, gente, ó. A gravidade é 10. Então, na subida é menos 10, né? Está desacelerando de 10 em 10. Vezes t. Então, aqui eu consigo descobrir quanto tempo ele vai levar para subir. Tá vendo? Ó? Ele vai chegar numa velocidade zero quando chegar lá em cima. Ele tinha 40 lá embaixo. Ele está desacelerando, né, com menos 10 por causa da gravidade. Quero saber o tempo. Bom, vejam que eu só estou pensando nele como se a bolinha estivesse só subindo. Não estou pensando nela fazendo tudo isso aqui. Estou pensando nela como se eu tivesse jogado ela verticalmente para cima só. Tá bom? Porque o movimento para frente dela aqui não interfere nesse movimento de sobe e desce. Né? Então, nós estamos pensando só no movimento de subir e descer. Vamos lá? Fazendo a continha, se eu passar o menos 10 para o outro lado, ele fica 10 igual a 40. Então, o tempo deve ser 40 por 10. Deve ser 4 segundos. Ó. Essa é a letra A, pessoal. O tempo que levou para subir, chegar na altura máxima. Letra B, vamos fazer? Vou fazer aqui, ó. Na letra B, ele pergunta qual é essa altura máxima. Quero saber isso aqui agora, pessoal. Ó, essa medida aqui, tá vendo? Vamos chamar de ΔS máximo. Maior altura que Y, né? Na vertical, tá vendo? Ele vai ter uma distância que ele vai andar na horizontal, mas essa aí é a pergunta da altura máxima. A altura máxima é essa distância máxima que ele sobe, né, verticalmente, tá bom? Então, de novo, tenho que pensar na vertical. Então, penso de novo com essas equações aqui de movimento variado. Só que agora eu quero saber um ΔS, uma distância que ele vai andar, que é a altura dele, tá vendo? Então, eu preciso dessa equação aqui. Vamos lá? Usando essa equação, pessoal. Aqui, ó. ΔS é 3LT mais A sobre 2T quadrado. Vamos lá. A altura que ele vai subir é a velocidade inicial dele. E agora, atenção. A velocidade inicial dele na vertical era 40, né? Então, aqui, ó. Vezes o tempo que ele ficou subindo. Quanto tempo ele ficou subindo? Acabei de achar aqui 4, né?
Aqui, ó, menos 10 da gravidade sobre 2, ó, vezes o tempo quadrado. Aí eu faço a continha para descobrir, então, o quanto que ele subiu, né? Então vejam, ó, a distância que ele percorreu em 4 segundos, que é o tempo que ele levou para chegar lá em cima, né? Então, ó, a velocidade que ele tinha na vertical, vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade, 10 por 2, vezes o tempo ao quadrado. Fazendo a continha, então, eu tenho uma distância aí que é a altura, né? Essa aqui é a altura máxima, tá bom? De 4 vezes 4, 16, 160. Aqui 16 vezes 10, 160 por 2, 80. Isso aqui dá 80 metros de altura, tá bom? Então, olha, essa bolinha aqui, ela deve ter subido aqui 80 metros de altura, ó. Se ela foi jogada mesmo, né, com essa velocidade de 80 aqui, tá vendo? Ó. Então, na vertical, ela subiu 80 metros. Coincidência, tá? Esse 80 e esse 80 aqui, né? Letra B. Letra C, ó. As coordenadas do projétil no instante 1 segundo. Então, o que eu quero saber agora? Ó, essa bolinha, ela vai fazer um movimento aqui, né? Fazer assim, né? Depois de 1 segundo, ela vai estar mais ou menos, sei lá onde ela vai estar, vamos supor que ela esteja por aqui. Tá? Eu quero saber as coordenadas, quer dizer, o quanto que essa bolinha andou para frente e o quanto que ela andou para cima até chegar aqui. Então, imaginando aqui, ó, que ela, esse ponto aqui inicial dela era o ponto 00 de coordenadas, tá vendo? O ponto no plano cartesiano, né? É o ponto 00 aqui. Ó, a bolinha está fazendo assim. Eu quero saber aqui, ó, essa coordenada e essa coordenada, tá bom? Vou chamar de SX e SY. Bom, quanto que ela subiu, quanto que ela foi para frente. Quero saber isso. Vamos determinar? Então vamos lá. Letra C. Como é que eu determino essas coordenadas? Vamos começar com SX. Como é que eu sei o quanto que ela foi para frente? Ó? Né? Quanto que essa bolinha veio para frente. Então, para saber o quanto que ela veio para frente, eu vou pensar no movimento horizontal dela. Bom, vamos fazer essa continha aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer aqui, ó. Delta S é V vezes T. Então, quanto que ela andou para frente? Ah, ela estava com uma velocidade, atenção, ó, dx, horizontal, 68 metros por segundo. Ela anda 68 metros para frente a cada segundo. E ela ficou 1 segundo andando. Então, ela andou quanto para frente? 68 metros, né? Então, a primeira coordenada dela aqui, ó, tá vendo? Ela, a bolinha andou para frente 68 metros. Agora eu quero ver o quanto que ela foi para cima, né? E para saber o quanto que ela foi para cima, como é que eu faço a continha? Eu quero saber de novo o ΔS, só que agora na vertical. Na vertical, a continha é essa. Ó. Né? Quanto que ela foi para cima, tem que pensar na vertical. Ela tem aceleração na vertical, então tem que fazer essa conta aqui. Tá? Fazendo então, aqui ó, o ΔS. Então esse aqui era o X, ó, na horizontal. Agora na vertical, ΔSY. Ó, é V0T a sobre 2t quadrado. Vamos fazer a continha. Então, ela andou. Velocidade inicial na vertical era 40, né? Velocidade na vertical dela era 40. Vezes 1 segundo, que é o tempo que ele falou que quer saber aí, mais a aceleração que é menos 10 na subida, né? Por 2, vezes o tempo de novo ao quadrado. Fazendo a continha aí do quanto que ela subiu, 40. Isso daqui dá 10 por 2 dá 5, né? Menos 5 aqui, ela subiu 35 metros. Ah, então que lugar que ela está? Quais são as coordenadas dela? Vamos chamar de S aqui, ó. As coordenadas são 68 da horizontal, do X, e 35 do Y. Bom, essas são as coordenadas do objeto no momento 1 segundo. Quer dizer, nos instantes 0, a bolinha estava aqui no chão. Depois de 1 segundo, a bolinha já tinha ido 68 metros para frente e 35 para cima. Então ela está nesse lugar aqui, ó. 68 para frente, 35 para cima. Bom, essa é a letra C aí, pessoal. Então, para a letra D, na letra D ele fala o seguinte, ó. O tempo gasto para atingir o solo, essa aí eu não vou nem fazer conta, né? Nós estudamos isso daí já.
a parte de lançamento vertical. Se a bolinha levou, vamos pensar só na vertical, tá? A gente pode separar, né? Vou pensar só na vertical. Se a bolinha levou 4 segundos para sair daqui do chão e chegar no ponto mais alto dela, quantos segundos ela vai levar para descer agora? Nós vimos lá, né, que uma parte da lei da queda dos corpos afirma que o tempo de subida deve ser exatamente o mesmo tempo de descida. Então, se ela levou 4 segundos para subir, o tempo de descida vai ser 4 também. Então, o tempo para chegar no chão, o tempo total, vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Vai ser 4 mais 4. 8, né, pessoal? 8 segundos, ó. Tudo bem? Parece um 85 aí, né? Nossa, que bagunça que eu fiz. 8 segundos. Tudo bem? E para terminar, então, o alcance. Última perguntinha aí. Qual foi o alcance dessa bolinha? O que é o alcance? O alcance está relacionado com a distância horizontal da bolinha. Ó. Distância que a bolinha andou na horizontal. E agora, então, eu preciso pensar assim. Ó. Horizontal é assim, movimento uniforme. Né? Posso pensar assim. O alcance é esse ΔS aqui, essa distância que a bolinha andou. Então, eu só preciso fazer uma continha de vezes a velocidade que a bolinha tinha na horizontal vezes o tempo que ela ficou no ar. Fazer isso? Aqui, ó. Então, letra E, para terminar, cálculo do alcance é a distância é VT. Então, o alcance, isso na horizontal, né? A velocidade dela na horizontal, que é esse 68 aqui, ó, a velocidade x dela. Vamos colocar direto aqui já 88, 68, né? Vezes o tempo que ela ficou se movimentando na horizontal, que foi no ar, né? Que foi 8 segundos. Acabamos de calcular aqui, né? Ó, ela ficou 4 segundos subindo, 4 segundos descendo. Então, todo esse tempo aqui, os 8 segundos, ela ficou indo para frente, né? Olha aqui, ó. 4 segundos ela subiu, 4 segundos ela desceu, mas todo esse tempo ela ficou indo para frente e andando sempre 68 metros a cada segundo para frente. Então, basta a gente multiplicar, né? E esse total aí dá 544, pessoal, tá? 120, 544 aqui, ó. 544 metros, né? Então, é isso daí. 4, 6, 72, 544. Tá certo. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse exemplo eu acho que ele está bem completo, né? Fizemos bastante coisa aqui, ó. Começamos daqui, né? Vimos o caso específico aí do lançamento oblíquo, de um objeto que é jogado nem na horizontal nem na vertical, no meio do caminho. Primeira coisa a ser feita nesse tipo de exercício é pegar a velocidade que foi dada, quebrar em duas partes. Começamos o exercício aqui, calculamos o Vx e o Vy, e depois, em cada tema, em cada pergunta do exercício, né, e aqui tinha bastante pergunta, mas o de vocês não precisa ser necessariamente assim, pode ter menos perguntas aí para fazer. Em cada pergunta eu ia olhando se eu ia pensar na vertical ou na horizontal. Quando eu precisava pensar na vertical, eu usava essa velocidade 40. Quando eu precisava pensar na horizontal, eu usava o 68. Quando eu precisava pensar na vertical, usava as equações do movimento variado. Quando precisava da horizontal, usava a formulinha de sorvete aqui, né, ou escrito como fórmula da velocidade média. Bem, fui resolvendo então cada parte aí. Né? Então, esse tipo de exercício dá um pouco de trabalho, né? Por isso eu marquei só 3 exercícios para vocês, para a gente fazer essa aula, né? Na apostilinha de vocês, são 3 exercícios só. Gostaria que vocês tentassem fazer os 3, né? Bem direitinho, bem caprichadinho, tá? Porque são só 3, então se deixar de fazer algum faz falta, né? É legal fazer todos aí, tá bom? Vou marcar para vocês aqui exercícios. Exercícios da aula. Que aula que é essa daí mesmo? Aula 18.
18. Gostaria que vocês fizessem todos, pessoal, da apostilinha. Bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje aí. E até a próxima aula, pessoal.